paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14. O título desta palavra diz assim: cura do menino endemoniado. O versículo 14 vai nos dizer: e quando chegaram, a multidão aproximou-se dele. Um homem pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse-lhe: geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e o menino sarou. Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus disse-lhe: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Acabamos de ler um texto de um pai que estava desesperado, de um pai que buscava socorro para o seu filho. Jesus, chegando em um determinado lugar, junto com a multidão, chega esse pai. Coloca-se de joelhos diante do mestre e diz assim: Jesus, o meu filho está perturbado e às vezes ele se joga no fogo quando o problema ataca, ele se joga na água, ele se joga no chão. Eu estou desesperado e eu procurei os teus discípulos e os teus discípulos não puderam fazer nada por ele. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquele homem havia procurado os discípulos de Cristo, pedido oração para os discípulos de Jesus, e nenhum dos discípulos de Cristo puderam fazer nada por aquele menino. Aquele pai disse para Jesus: o Senhor é a última porta que eu bato. O Senhor pode resolver o meu problema? E Jesus de nenhuma forma negou, mas só disse: essa geração é incrédula. Essa geração tem pouca fé. Claro que eu posso te ajudar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus repreendeu o demônio e aquele menino de imediato ficou curado. O que eu e você precisamos entender é que a palavra e o nome de Jesus é poderoso. Às vezes você está no desespero, procura o profeta A, procura o profeta B, procura o profeta C, você vai na intenção de receber o teu milagre, você até procura os reveladores das rádios e alguns deles até usam a palavra dizendo: Deus me revelou algo, mas eu só posso passar para você se você vir aqui na minha igreja. Aí o cara nunca te viu na vida, você chega lá, espera o profeta falar com você e o profeta não fala com você. Quem sabe você já foi iludido dessa forma. Mas escute isso: se você procurou o profeta, era porque realmente você estava precisando de um milagre, mas aí você procura o profeta e o profeta não pode te ajudar. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, os discípulos de Jesus viam a manifestação do poder, mas eles não eram Jesus. O que fazer diante dessa situação? Quem sabe você que me escuta agora, você já procurou os profetas e que você ouviu uma propaganda enorme dos profetas e você disse: eu vou naquele lugar porque eu preciso falar com esse homem, eu preciso falar com essa mulher, eu preciso falar com esta profeta, com esta profetisa, porque eu preciso de um milagre. E quando você chega, nada acontece, porque você procurou a pessoa errada. Você foi iludido. Este pai viu que os discípulos andavam com Jesus e procurou os discípulos. E todos eles não puderam fazer nada. Absolutamente nada. Olha, minha gente, eu não estou desprezando profeta, eu não estou desprezando pregadores, eu não estou desprezando outros. Eu só estou afirmando o que a palavra de Deus nos afirma: que as pessoas podem até conhecer Jesus, mas se não tiver comprometimento com Jesus, nada vai acontecer. Os discípulos de Jesus oraram e ficaram perplexos quando Jesus vai e expulsa aquele demônio. E
E aquele menino fica livre. Aquele pai disse: olha, mestre, eu procurei os teus discípulos, procurei tudo que é pessoas que disseram que podia me ajudar. E ninguém me ajudou. O Senhor é a última porta que eu bato. O Senhor pode me ajudar? Jesus disse claro. E ajudou. Curou aquele menino. Expulsou aquele demônio. E ao expulsar aquele demônio, os seus discípulos lhe perguntam em particular: mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus olhou e foi claro. Disse: vocês não expulsaram por causa da vossa pequena fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para este monte: sai daqui para acolá, e este monte irá sair. O que é um grão de mostarda, minha gente? Um grão de mostarda é pequeno. Porém, plantado, a sua raiz, ela cresce para baixo, ela se aprofunda na terra. E por mais que você arranque as suas folhas, quebre os seus galhos, aquela semente não morre tão fácil. Por quê? Porque aquela semente tem raiz. E o que os discípulos no momento não tinham era raiz. Eles andavam com Cristo, se maravilhavam com os milagres, mas eles não tinham raiz. Eles só vieram ter raiz após a ressurreição de Cristo e a ida para o céu. Eu quero que você entenda isso. E Jesus, ainda falando com eles em particular: a casta só sai por jejum e por oração. Então eu vejo muitas pessoas brincando de ser cristão, brincando de ser crente, e nada podem fazer por ninguém. E é preciso ter jejum, é preciso ter oração, é preciso ter santidade, é preciso ter santificação para poder expulsar demônios, para poder dizer para a enfermidade: em nome de Jesus eu te repreendo, e o Senhor selar o compromisso de fazer acontecer na vida daquela pessoa. Agora me entenda. Quando você procurar o profeta A, o profeta B, e eles não puderem te ajudar, você já sabe a quem procurar. Existe um profeta chamado Jesus. E Jesus pode te ajudar. É dele que eu quero falar neste dia de hoje. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês não expulsaram o demônio daquele jovem por causa da vossa pequena fé. Porque vocês não têm estrutura. Se voltar um pouco lá na Bíblia, alguém indaga Jesus, disse: mestre, por que os discípulos de João jejuam e ora e os teus discípulos não jejuam? Os teus discípulos não oram? E Jesus disse: poderão jejuar os filhos da bodas, enquanto o noivo está por perto? Então os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Eles não tinham autoridade espiritual para ajudar sequer ninguém, mesmo tendo sido incumbido para isso. Jesus disse: vos dou poder e autoridade para curar enfermos, expulsar demônio e pregar o reino de Deus. Na casa que você entrar, abençoe aquele local, mas a casa que não receber vocês, bata os pés, porque ficará a poeira dos teus pés como testemunha contra aquela casa por não ter recepcionado vocês. Olha isso, discípulos de João jejuavam, mas os discípulos de Jesus estavam igual aquela figueira que Jesus teve fome e ela só tinha aparência. O evangelho atual é isso. Existem muitos encapados dentro das igrejas, mas é só aparência. Eles não têm autoridade de Deus. Eles não têm uma vida íntegra com Deus. Eles vivem de aparência. E infelizmente a aparência não ajuda ninguém. Existem irmãos simples, humildes, que as pessoas menosprezam, mas são pessoas que estão em oração, que estão jejuando e que não procuram se apresentar diante de outros. Esses têm compromisso, mas existe uma grande parte que só vive de aparência. Seu sapato brilha muito, a sua roupa é a melhor, o seu óculos é o melhor, o seu carro é o melhor, mas é figueira, não pode ajudar ninguém, mas te engana dizendo que pode. Então entenda, minha gente, os discípulos de Jesus não tinham comprometimento com jejum e com oração. Os discípulos de Jesus não tinham fé o suficiente para selar esse compromisso. Talvez alguém diga que não, que eu estou errado. Mas eu li, reli e estudei sobre o assunto e sei o que estou falando. E nos dias atuais que nós estamos vivendo, tem uma grande multidão que está precisando de um milagre e que procura profeta A, profeta B, porque escuta a divulgação na rádio ou em outros meios de comunicação. Vão até os mesmos e o problema não é solucionado. Mas eu, como boca de Deus, quero dizer para você neste dia de hoje que o Senhor tem providência para você. E você pode ter procurado vários profetas, você pode ter ido em determinados lugares, você pode ter ido em todos os lugares, melhor dizendo, e o teu problema não foi resolvido. Mas hoje o meu Jesus quer resolver esse problema para você.
Hoje Jesus quer entrar nessa causa. Talvez você seja igual esse pai, não esteja buscando por você, mas está buscando pelo seu parente que está enfermo. Talvez você seja igual este pai, não está buscando para você, mas está buscando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você já procurou diversos profetas e ninguém pode te ajudar, mas eu quero te apresentar o Jesus que pode te ajudar. E daqui a pouquinho nós vamos estar orando após a palavra. E esse Jesus com certeza vai te ajudar. Ele tem poder? Com certeza. Hoje nós vivemos um evangelho que a maioria dos que se dizem cristãos são figueiras. E figueira só tem aparência, só parece ser, mas não produz frutos. Eu, de pastor Manuel R. Santos, quero profetizar diante desse problema e diante dessa situação. E dizer para você que em pouco tempo, Cristo entra com a providência para a tua vida no nome do Senhor Jesus. Esse teu parente vai sair da UTI. Este teu marido vai parar de beber. Essa tua esposa vai ter compromisso com Deus. Esses teus filhos vão abandonar as drogas. O milagre vai acontecer sobre tua casa e sobre tua família. Jesus falou claramente, vocês só não expulsaram porque vocês não têm jejum, vocês não têm oração. Escute, você que é pai, você que é mãe, sabe o sofrimento que é quando o seu filho, quando a sua filha está doente, quando um parente seu que você ama está doente. Você até pede para que aquela doença passe para você não ver o sofrimento daquele enter querido. Agora imagina o sofrimento desse pai. Quando o espírito imundo atacava aquele jovem, ele se jogava no fogo. Quando o espírito imundo atacava aquele jovem, ele se jogava na água, ele se cortava. Imagina o desespero daquela família querendo a solução para esse problema. E procura pessoas que andavam com Jesus para resolver o seu problema e eles não resolveram. Ele se prostra quando a multidão se aproxima de Cristo e diz assim, mestre, eu preciso de ajuda. Tu és a última porta que eu bato. Tu podes me ajudar? Meu filho se joga no fogo, se corta, se joga na água e eu já andei tudo que é lugar. Procurei os teus discípulos e eles nada puderam fazer. O Senhor é a última porta que eu bato. E quando nós batemos na porta chamada Jesus, ela se abre. Então para a tua vida, a porta chamada Jesus se abre. Eu quero orar com você. Eu quero determinar e através do jejum e da oração e da santificação, nós vamos mandar este mal embora. E a vitória para ti chegará. Você acredita nisso? Então fecha os teus olhos aí comigo. Em nome de Jesus, liga o teu pensamento no problema. E tu vai dizer para este monte, sai daqui para acolá. E este monte vai sair. Qual que é o monte, pastor? É um monte de terra? Não. O monte a qual Cristo se referia era o problema. Qual que é o problema que está difícil de se resolver na tua vida? Pois você vai fechar os teus olhos, ligar o teu pensamento nele agora e nós vamos mandar este monte embora. Você unindo a sua fé com a minha, e este não será mais problema. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Aqui no capítulo 17 de Mateus, nós entendemos, Senhor, que precisa ter jejum e ter oração. Precisamos também ter santificação. E isso nós temos. Então essa pessoa que ora comigo neste momento, eu determino sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a casa dele e a casa dela, sobre a família, o milagre. Se essa pessoa que ora comigo agora pede, Senhor, libertação para a sua família, para a sua casa, que o Senhor venha com essa libertação agora em nome de Jesus. Se essa pessoa, Senhor, pede cura no meio de sua família, que essa cura chegue agora no nome de Jesus. Se essa pessoa pede porta de emprego, Senhor, para que essa porta se abra, Senhor, porque ela está batendo na porta chamada Jesus, meu Pai. Não importa o que ela esteja pedindo, se é para o bem, se é para a alegria, se é para glorificar e exaltar o teu nome, que seja feito conforme a fé. E eu acredito que o sobrenatural vai acontecer. E eu já profetizo, irmã, que tudo aquilo que vós pedis em oração crendo, diz a palavra que recebereis. E eu estou crendo que você recebe no nome de Jesus. Então toma posse e diga, eu creio, eu tomo um posse. E tão somente aguarda que a notícia boa vai chegar para a tua vida. Vem em nome de Jesus.
Olá pessoal, sou o pastor Manuel R. Santos, peço a sua colaboração, se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, marque o sininho para receber as nossas notificações. Eu preciso de no mínimo 1000 inscritos para ganhar um tempo maior no YouTube e postar a mensagem por completa. Deus abençoe vocês.